Pelo conceito, eles são compostos bioativos que são isolados dos alimentos para trazer uma característica benéfica para o animal, para o cão ou para o gato ou para o ser humano, enfim. Tem muita confusão a respeito do nutracêutico, então o que de fato é um nutracêutico. E o que eu gosto de explicar é usar exemplos. Por exemplo, tem gente que confunde um alimento com um nutracêutico. Então, a gente tem os alimentos funcionais e tem os nutracêuticos. Então, os alimentos funcionais são os ingredientes mesmo que vão trazer alguma propriedade benéfica. Por exemplo, o farelo de aveia. Já os nutracêuticos é quando a gente isola aquele componente bioativo que traz aquela propriedade benéfica e vai fornecer em cápsula, em pó, aquele componente isolado mesmo benéfico. Por exemplo, o beta-glucano. Oi, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do Pet Food Podcast. O podcast que a gente trabalha e envolve e fala sobre a indústria pet food, sobre nutrição de cães e gatos. E eu, mais uma vez, como host desse episódio, Stephanie Teodoro, e hoje eu convido vocês a ter uma conversa e a gente vai falar com a Monique Paludetti. A Monique, ela vai trazer pra gente novos conceitos, atualidades sobre nutracêuticos, né? Então, como que eles funcionam, se eles são todos os mesmos, se a gente tem diferenças, existem muitas marcas, né? Muitas diferenças nesses produtos, então a gente vai conhecer um pouquinho mais, a gente vai aprender e entender o que é mito, o que é verdade nessa indústria toda, né? Então, bem-vinda, Monique! Obrigada. A Monique, ela é médica veterinária formada pela Universidade Federal de Lavras, realizou residência em nutrição e nutrição clínica aqui na Unesp, em Jaboticabal, e atualmente ela faz doutorado na USP em nutrição também, né? E também ela tem uma ampla vivência, ela atende bastante prática clínica na área de nutrologia, além de também ministrar diversas palestras e cursos de pós-graduação na área de nutrição de cães e gatos. Então, Monique, mais uma vez, seja bem-vinda e pode se apresentar um pouquinho mais, falar sobre o seu dia a dia. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Então, como me apresentou, eu sou a Monique, é um prazer. Eu atendo na área de nutrição já há alguns anos, sou apaixonada por nutrição desde o terceiro período da faculdade. Eu atuo nessa área. E estou vivendo, assim, tanto no dia a dia, na prática clínica, quanto na parte teórica, no doutorado, nas aulas da pós, que eu tenho que constantemente estudar para as novas turmas de pós-graduação. Então, eu brinco que por mais que seja a mesma aula e que seja no mês seguinte, eu sempre atualizo toda a aula, busco novidades. Então, eu estou em constante atualização da parte de nutrição também. E com certeza, né? Porque a gente que está vivendo nessa área, cada dia tem uma novidade, né? Nossa, com certeza. Cada dia alguém traz algo novo, cada dia traz uma polêmica nova, cada dia Exato. chega um ingrediente novo que a gente precisa entender o que está acontecendo, um produto novo, então realmente a gente tem que estar sempre se atualizando. E o nosso foco hoje vai ser falar sobre nutracêuticos, claro, né? Mas fique à vontade para trazer sua experiência para a gente também, com certeza. E pensando então, né, para a gente começar, o que é nutracêutico? Né? O que eles se diferenciam? O que eles têm de novidade? Por que esse termo, nutracêuticos? Os nutracêuticos, pelo conceito, eles são compostos bioativos que são isolados dos alimentos para trazer uma característica benéfica para o animal, para o cão ou para o gato ou para o ser humano, enfim. Tem muita confusão a respeito do nutracêutico, então o que de fato é um nutracêutico. E o que eu gosto de explicar é usar exemplos. Por exemplo, tem gente que confunde um alimento com um nutracêutico. Então, a gente tem os alimentos funcionais e tem os nutracêuticos. Então, os alimentos funcionais são os ingredientes mesmo que vão trazer alguma propriedade benéfica. Por exemplo, o farelo de aveia. Já os nutracêuticos é quando a gente isola aquele componente bioativo que traz aquela propriedade benéfica e vai fornecer em cápsula, em pó,
aquele componente isolado mesmo benéfico, por exemplo, o beta-glucano. Então, o nutracêutico ele é utilizado para um fim tanto preventivo ou coadjuvante de algum tratamento, mas para auxiliar o animal. Legal, então é sempre importante a gente saber essa diferença e explicar, né, tanto para o médico veterinário quanto para o tutor, porque existem muitas confusões, né, e a gente precisa entender o porquê que a gente está oferecendo aquele produto, né. Eu gosto sempre da gente lembrar de que não é funcional só a gente fazer o tutor gastar dinheiro, Exato. tem que ter um porquê, né. E uma comprovação de por que você está utilizando aquilo. E qual a dose? Qual a dose? Exato. Qual a dose? Porque não adianta só a gente: "Ai, vamos dar por dar", né. Isso é muito Uhum. sério. O tutor ele já tem tantas preocupações, ele já tem tantos produtos, tantos medicamentos que ele precisa dar, então não faz sentido a gente ficar dando só para iludi-lo, né. Então, é algo que eu acho que a gente precisa aprender e ensinar cada vez mais. Então aproveitando agora na prática clínica, né, depois que você explicou os conceitos, quais são os benefícios, assim, reais que você consegue encontrar através de um nutracêutico, especificamente para cães e gatos? O que eu gosto muito de nutracêuticos são para algumas doenças específicas. Assim, tem nutracêutico para tudo. Eu dou essa aula para pós-graduação e eu falo para os alunos que teria que ser mais de um final de semana falando sobre, porque tem nutracêutico para tudo que se imaginar. Mas o que eu gosto bastante é para osteoartrite, paciente doente renal, cardiopata, pacientes que têm alguma alteração gastrointestinal. Então, para pacientes mais velhinhos, para fazer uma prevenção do envelhecimento, um auxílio ali durante a fase de envelhecimento. Então, tanto para essa parte preventiva quanto para a parte de auxílio mesmo, como coadjuvante de doenças, eu gosto bastante. Mas o que eu acho bem importante de reforçar é que vem muitos pacientes com os responsáveis falando: "Ah, eu quero um nutracêutico para trazer mais eu quero um suplemento, né, eu quero um suplemento para trazer mais qualidade de vida, mais natural, para melhorar a vida do meu filho". E quando a gente vai ver, a alimentação está toda desbalanceada. Então, eu sempre reforço que não adianta a gente entrar com um nutracêutico se o animal está com uma alimentação desbalanceada. Então, primeiro a gente ajusta e faz o básico bem feito, com a alimentação completinha, com todos os nutrientes essenciais, e aí a gente entra com o nutracêutico. Eu vejo isso muito também, principalmente de aluno, que eles chegam pra gente quando eles estão aprendendo, né, começando ali a entender o que é nutrição e começam os pedidos, né. "Que suplemento eu uso?". "Ah, mas qual nutracêutico?". Parece que, acho que o que a gente tem que mais divulgar sobre a nutrição é exatamente o que você acabou de dizer, vamos primeiro direcionar para a nutrição básica. Uhum. Vamos formar todos aqueles 40 e pouquinhos nutrientes, 42, 43 nutrientes que todos os animais precisam. Vamos produzir uma dieta completa e balanceada, vamos acompanhar esse animal, vamos começar a ver os resultados, porque a nutrição ela também não é tão imediata, né? Então, Uhum. Exato. a gente não consegue também ver o resultado do dia para a noite, então vamos começar a acompanhar esses resultados para depois a gente pensar numa suplementação, né. Eu acho que é essa chave que muitas vezes demora um pouquinho para o tutor, para o estudante da nutrição começar a entender, né. Eu sempre ouço isso e para mim é sempre o mais difícil de explicar, né, Mô. Eu não sei se você tem essa dificuldade também, porque eles insistem, eles querem, eles têm essa ânsia, até familiares eu vejo muitas vezes. "Mas o que que eu posso dar para melhorar a nutrição?". Você já está comprando uma dieta completa e balanceada de uma melhor empresa possível, a melhor super premium que existe, a gente já fez todas as contas, é uma ótima dieta. "Não, mas eu queria um suplementinho a mais". Exato. E não só de estudantes de nutrição veterinária, mas clínicos de modo geral, né, às vezes veterinários já formados também têm muita essa dificuldade: "Ai, tô com um paciente assim, assim, assado, que eu posso dar para ele?". E hoje mesmo eu estava com um casal que veio para a primeira consulta e começaram a dieta caseira,
buscando algo mais natural para o animal. E aí eles vieram justamente pensando nisso, falando: a dieta tá muito simples. E a gente quer alguma coisa a mais, porque o animal já tá com 11 aninhos, já é velhinho, tal. Tá, vamos lá, fui detalhando a dieta. E o suplemento? Tá sem. Mas tá sem, nunca utilizou? Ah, não, a Nutri anterior tinha passado, mas era um suplemento mais básico, a gente queria alguma coisa além. Aí eu falei, não, vamos lá. A forma como eu explico, que geralmente eles entendem é os nutrientes, aquele famoso barril, né? Então, cada nutriente que o animal precisa é uma ripinha ali do barril. Então, se tá faltando, a gente pode ter o suco mais maravilhoso, cheio de antioxidantes e vitaminas e perfeito. Se tiver faltando uma ripinha do barril, que é um nutriente que o animal de fato precisa, o suco maravilhoso vai vazar. Então, não adianta a gente tentar colocar um nutracêutico ali se o animal não tem todas as ripinhas, todos os nutrientes sendo preenchidos e fornecidos. A água vai vazar. Aí, se tá tudo bonitinho ali no barril, se a alimentação tá completa, aí a gente pode pensar em colocar alguma coisa. Justamente, eu também uso esse exemplo, eu acho que ele é clássico. Tipo, é o barril completo, né? Não tem como segurar a água dentro do barril se faltar uma ripa. E para nutrição é a mesma coisa. Se faltar um nutriente, a gente vai ter um déficit nutricional. Então não tem como. E aí, já que você falou de suplemento, existe uma linha clara que a gente pode diferenciar e separar assim, o que é nutracêutico, o que é suplemento? Qual que é a diferença desses termos, assim? Porque às vezes acho que isso fica um pouco meio confuso, né, para o clínico, para entender, vamos suplementar, vou suplementar por quê, mas isso aqui tá como nutracêutico, qual que é a diferença entre eles? Os nutracêuticos geralmente vão ser aqueles compostos isolados que podem trazer algum benefício para o animal. Eles podem ser algum nutriente essencial para o animal, ou seja, aquele que o corpo do animal não é capaz de produzir, ou não. O suplemento geralmente é algo que a gente utiliza para corrigir uma deficiência nutricional, é algo que o animal, é um nutriente que o animal precisa receber ali na dieta. Por exemplo, cálcio, fósforo, todos aqueles minerais, vitaminas, ácidos graxos essenciais. Um exemplo, a vitamina E é um nutriente essencial, ela é utilizada como um suplemento, por exemplo, para dieta caseira, ali nos suplementos para dieta caseira, mas dependendo de como a gente utiliza, da dose que a gente utiliza, ela também tem uma ação nutracêutica. Então, o nutracêutico ele tem essa classificação à parte, que não necessariamente é um nutriente essencial e que vai trazer benefícios ali para o animal. A gente tem que pensar que ele é como podemos usar o termo coadjuvante, né? Ele vai ter uma ação a mais, A não mais, só nutrir, né? Não é eu só falo que é o nutrir. plus da dieta. Não é só nutrir, mas também não adianta a gente usar, de novo, né, de forma indiscriminatória, em excesso, sem necessidade, em qualquer dose, só para dizer que está usando, né? Porque aí também a gente não traz benefícios, né? Ele não vai dar esse a mais que o animal realmente precisa. E quais os nutracêuticos que você mais usa na rotina? Porque a gente sabe que existem muitos, muitos, né? Mas o que você costuma realmente falar? Não, eu tenho, sei lá, vou pensar mais especificamente nos casos que a gente mais tem, né? Uma obesidade. O que você usa pensando em obesidade? Nossa, ômega 3. Ômega 3 eu uso para muitos casos. O ômega 3 é disparado o que eu mais uso, principalmente por ômega 3 ser o ácido graxo da família ômega 3 serem os que mais têm evidência científica. Então, já tem artigos robustos falando do uso em diversas doenças como coadjuvante. Então, ômega 3 eu uso para auxílio na perda de peso, mas claro, considerando a caloria, porque não deixa de ter caloria quando a gente entra com a cápsula. Uso para paciente doente renal, para paciente cardiopata. Então, o ômega 3 é um dos meus queridinhos. E um que eu uso muito também é beta-glucano. Beta-glucano para alteração gastrointestinal, para alteração de pele, pacientes mais velhinhos que eu quero uma ação ali imunomoduladora também. Então, beta-glucano e ômega 3 são os meus favoritinhos. E eu acho que, já que a gente falou, né, dessa parte de ômega 3, para aquele veterinário, para o tutor que não é tão íntimo, né, eu acho que é importante a gente destacar.
quando a gente vai comprar o ômega 3, o tutor, às vezes ele pode comprar o ômega 3 porque está escrito, né, vindo da linhaça. Uhum. Ah, sim. É algo que a gente precisa salientar, porque o cão e o gato, eles não conseguem fazer essa transformação do alfa-linolênico, que é da família ômega 3, em EPA e DHA, que são os ácidos graxos, né, mais importantes ali, pensando na ação imunológica, inflamatória, até como na fase de filhote, né, que eles precisam como essenciais. Então, pessoal, só para que fique bem claro para o nosso ouvinte, é importante que a gente sempre compre com a fonte de óleo de peixe. E eu sempre saliento muito isso para os meus alunos, porque eles não vão conseguir fazer, é uma cascata, né? Vamos pensar, a gente não tem aqui a imagem, mas vamos pensar que é uma cascata, família ômega 3. Então, a gente tem o alfa-linolênico, que após algumas conversões da alfa delta 6 desaceturase, que é uma enzima, ela vai transformar em EPA e DHA, que são outros ômegas 3 dessa mesma família. Só que o cão e o gato, eles não têm essa enzima. Então, eles têm, mas é muito pouca, né? Eles não conseguem fazer a conversão de forma adequada. Então, a gente tem que fornecer o EPA e o DHA de forma completa, já, né, transformado, para que eles ingiram ele pronto. Então, dessa forma, a gente só consegue através de fontes de óleos de peixe. Por isso que a gente precisa comprar o ômega 3 de óleo de peixe, né? Exato. Uhum. E tomar muito cuidado também com o tipo de óleo de peixe, porque às vezes compra um que é para humano e tá escrito só óleo de peixe. Aí vai ver a quantidade de EPA e DHA é pequenininha, é quase nada, é um cheirinho de EPA e DHA. Aí também não adianta. E essa é outra coisa, né? Que quando nós somos nutrólogos, né? A gente estuda bastante isso. É importante a gente conhecer doses, né? Desses nutracêuticos. E é algo que a gente acaba tendo que fazer muitos cálculos. São cálculos simples, mas são cálculos. Porque a grande maioria, principalmente quando a gente fala de dieta coadjuvante, elas têm a presença desse EPA, desse DHA já na sua composição. E ajuda já, né, como tratamento coadjuvante. Pensando até na obesidade, a gente já tem esse EPA, tem esse DHA, tem uma quantidade a mais que uma dieta de manutenção, e isso nos auxilia a não ter que dar tanto em cápsula para os cães, né, para os gatos. Sim. Uhum. Então precisa considerar essa dose que o animal já vem recebendo a partir do alimento comercial. Isso, ajuda no custo do tutor, Sim. Uhum. bastante, porque é bem caro, né, quando a gente vai colocar no É. lápis. E também ajuda, né, não ficar tomando uma quantidade excessiva sem necessidade. Então, a gente sempre tem que levar em consideração quanto de gramas da dieta que o animal está comendo, ver quanto disso é ali, né, a ingestão de EPA, de DHA, e ver o quanto falta, né, pensando no nutracêutico, dessa quantidade. Sim, sim. E E eu vejo muita falha, assim, muita dificuldade nisso, principalmente pensando em nutracêuticos que têm uma dose máxima de segurança, como a vitamina D, Uhum. que para a medicina humana tá super na moda. Então, é vitamina D para todo mundo, sendo que para humano também pode intoxicar. Mas tá lá, todo mundo usando vitamina D. E aí muita gente acaba extrapolando para pet também e não considera quanto que o animal já está ingerindo por meio da alimentação. E na hora que você vai fazer o cálculo, meu Deus, já ultrapassou e muito a dose máxima de vitamina D. Eu acho isso muito perigoso, esse uso indiscriminado, assim, de nutracêuticos, ou que estão na moda, ou que viu na internet que é bom, e acaba usando isso, pode acabar trazendo prejuízos para o animal. Com certeza, a gente vê muito em suplemento com cálcio, né? Então, às vezes, o tutor, o criador, ele quer fornecer cálcio e aí o cálcio ele está associado ali à vitamina D, aí você para atingir a quantidade de cálcio você dá em excesso a vitamina D e é Uhum. sempre uma bola de neve, né? Então, acho que a nossa maior mensagem desse episódio hoje é: se ele está comendo uma dieta completa e balanceada, mantenham na dieta completa e balanceada. Exato, exato. E sendo um alimento, uma empresa
séria, um alimento bom, ali super premium, de fato, super premium, né? Hoje tem empresas que investem muito em pesquisa e colocam muitos nutracêuticos já na composição. Então, muitas vezes o animal já está recebendo um alimento que tem prebiótico, que tem probiótico, que tem MOS, que tem EPDH na quantidade certa. E aí não tem muita necessidade de ficar colocando por fora. Com certeza. E aí, só pegando esse gancho, acho que é legal da gente explicar. A gente falou bastante, né, da quantidade de dose. Algo que é importante quando a gente fala em nutracêutico é que a gente não tem essas doses muito específicas, né? E isso é um problema até pra gente que trabalha com essa área. A gente tem que ficar caçando, realmente caçando em artigos e fazendo revisão de literatura. Acho que para ômega 3, EPA, DHA, a gente já tem um direcionamento Uhum. maior, mas quando a gente fala de outros nutracêuticos ainda é um pouco obscuro, né? A gente vai mesmo pela o nosso conhecimento empírico dos colegas, a gente vai adaptando, mas isso não está no NRC, não está no FEDIAF, né? Eu acho que ainda tem um caminho para Tem um aprender. caminho longo para percorrer ainda de pesquisas. E mesmo tem muito nutracêutico que praticamente não tem estudo, e aí esse eu sempre falo para os alunos tomarem muito cuidado, porque não ter estudo não quer dizer que seja ruim, mas também não quer dizer que seja bom. E não quer dizer que não vai ter efeito colateral. Quer dizer que a gente não tem estudo e a gente não sabe como que vai ser a ação daquele nutracêutico no cão e no gato. Ou ter estudo em humano não quer dizer que vai ser bom para o cão e para o gato. Não, e é realmente isso que você está dizendo, né? Não é porque não tem estudo, é só porque ninguém investigou ainda, ninguém foi a fundo sobre isso, né? Então, hoje a gente não pode, graças ao Comitê de Ética também, extrapolar, né? Então, doses, a gente tem que tomar muito cuidado com tudo que a gente faz na pesquisa, né? Então, a gente não pode ir no limite máximo do animal, causar intoxicações. Então, graças a Deus, né, a gente tem esses cuidados, mas é realmente isso, a gente não tem resultado, a gente não tem efetividade, a gente não sabe até que ponto a gente pode ir. E algo que você comentou que eu achei muito importante é, pessoal, cuidado com esses direcionamentos da medicina humana para a medicina pet, né? Nem tudo que a gente usa em humanos a gente pode aplicar diretamente para o pet. E isso é muito sério, porque causa intoxicação, porque causa reações adversas e o cuidado ele tem que ser ainda maior. Eles são pequenos, né? Então, assim, a quantidade do peso, a proporção não é igual. Então, tudo a gente tem que tomar muito cuidado. E já pegando esse gancho, o que a gente tem de regulamentação hoje de nutracêutico no Brasil? Tem algo que a gente pode garantir que é qualidade, que é segurança, que eu posso confiar 100%? A regulamentação de nutracêutico exatamente ainda não é muito clara, ainda está sendo construída. Então, isso acaba dando margem para muitas falhas de produtos que se dizem muitas vezes milagrosos. Então, a gente vê muito no mercado produtos com marketing mais agressivo, dizendo que ajuda nisso, naquilo, sem muita comprovação. E, de fato, não tem uma regulamentação que vai fiscalizar as empresas que estão falando que tem isso, isso e aquilo ali na composição e que vai fazer bem para rios e para tudo que o animal tem. Então, ainda está sendo construída essa regulamentação aqui no Brasil. É justamente isso que a gente vê. Quem regulamenta, né, os produtos para cães, para gatos, é o MAPA, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, né? E ele tem uma instrução normativa, se eu não me engano, é a 30 de 2009, que ela tem algumas obrigatoriedades de rótulo, né? Mas é rótulo para ração. Sim, na hora que entra ali no em suplemento aí já fica um pouco mais complicado, né? Se você até for ler para o nosso ouvinte, né, quando ele for ler, está na internet, a gente consegue ter acesso a isso. Quando for ler essa instrução normativa, diz lá, né, que coadjuvantes, suplementos, eles não são nem obrigados a se regulamentar. Eles não precisam nem de registro.
Então, hoje, se eu quiser criar, né, um suplemento, eu não sou obrigada, né, a fazer essa regulamentação, esse registro. Então, por isso que a gente bate na tecla de que tomem cuidado onde vão comprar, empresas que são, né, confiáveis, cuidado com os rótulos, né? Mesmo no caso que a gente comentou do cálcio, da vitamina D, um suplemento pode ser interessante, um nutriente pode ser interessante, mas o outro pode causar intoxicação. Então, e é justamente isso, porque a gente não tem uma fiscalização, né? A gente não tem uma regularização, não tem, né? Não tem esse direcionamento, não tem essa orientação, e é algo que pode causar sérios problemas, né? Uhum. Sim, e é complicado até para o próprio tutor, na hora que ele vai comprar, ele vê ali a propaganda e acha que é um produto de fato milagroso, e, e aí vai muito de é, comprar de empresas que realmente investem, que tem uma comprovação científica ali por trás do produto. Então, sempre dá aquela pesquisada na empresa, quando foi lançar esse produto, fizeram alguma pesquisa, é, tem alguma publicação sobre isso, e confiar também no veterinário. Então, confiar, ir em profissionais sérios que realmente estudaram para isso, e aí não aquele profissional de necessariamente de Instagram, que é seguidor de Instagram não quer dizer que a pessoa tem um conhecimento sobre isso de fato, mas buscar profissionais que estudam, que estão sempre se atualizando, e confiar no que o veterinário está falando, não simplesmente, o veterinário falou para dar isso, mas eu não vou dar, ou o veterinário falou para não dar isso, mas eu vou dar, e de fato confiar e seguir a recomendação do veterinário. Sim, eu vou até um pouquinho mais além, né? Porque às vezes a gente vai comprar, como isso não exige uma receita específica, não tem aquele produto, mas o, né, a pessoa, o funcionário ali fala assim, não, mas esse é igual, pode comprar. Não. Nossa, clássico. E não é igual, pessoal, não é igual. A gente tem que tomar realmente esse cuidado, essa atenção, porque se foi prescrito aquele, é porque aquele tem uma importância, né? Aquele tem um significado, aquele tem uma dosagem específica, né? A gente vê isso muito realmente no óleo de peixe. Tem óleo de peixe que tem, sei lá, 500 miligramas de EPDHA, o outro vai ter 250. Mas, é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Então, realmente tem que tomar esse cuidado para que não ocorram esses erros e para que ele está submetendo o animal a tomar algo que não vai adiantar em nada, né? E gastando Sim, esse. gastando dinheiro. Uhum. E aí, né, nesse embalo, existe algum risco, né, de usar esses nutracêuticos de forma indiscriminada? Né? O que pode acontecer com esse excesso, né? A gente já passou por alguma situação dessa? Sim, com a vitamina D. Nossa, vitamina D que é um clássico, assim, quando ela está em excesso, ela pode causar hipercalcemia. Então, já tive paciente que formou urólito, formou pedrinha, né? Justamente pelo uso de vitamina D em excesso. Então, tem que tomar muito cuidado. O próprio ômega 3, ele também pode causar efeito adverso. Se o paciente que está ali numa crise gastrointestinal, muito grave, você utilizar o ômega 3, dependendo do animal, ele pode ter um nível de intolerância e tem que suspender. Então, não é assim, nutracêutico, eles, de modo geral, eles são seguros, dependendo do nutracêutico, mas não é assim, vou usar para tudo, tá liberado, tem que avaliar muito caso a caso, o que o animal tem de comorbidade, se ele é saudável ou não, quais as alterações ele tem, o que ele já toma, que ele toma de medicação, porque podem acontecer interações e acabar intoxicando ou causando algum efeito adverso mesmo. E aí a gente vê, né, como é feita diversas vezes diarreia, vômito, alteração na pele, né, alteração até, né, locomotora. Então, Uhum. Perda de apetite, muitos. e né, os sinais são muitos e eles são difíceis de serem identificados. Para você saber exatamente o que é que está causando aquilo, né? Então, realmente, ele está com vômito, mas será que
que ele comeu alguma coisa estranha. Não, realmente, às vezes pode ser por conta do uso do nutracêutico, do uso exagerado, indiscriminado, mas sem conseguir relacionar que é isso, sabe? Então, Acaba, às vezes, passando despercebido que é pelo nutracêutico, né? Então a pessoa demora para associar. É a mesma coisa deficiência, tanto deficiência nutricional, que às vezes demora para associar que está faltando um nutriente, quanto o excesso de nutriente. Às vezes demora para associar que é o excesso de alguma coisa ali que está fazendo mal. sim, com certeza. E acho que o ponto da gente tentar, né, direcionar para o veterinário e para o tutor, para o estudante também que está começando a aprender, né, sobre nutracêutico, sobre nutrição, até que ponto você, como nutróloga, considera que o nutracêutico vai substituir o medicamento? Isso é um mito ou realmente é uma verdade? Não, eu considero um completo mito, porque o nutracêutico ele não substitui uma medicação, ele atua como um coadjuvante no tratamento. Então, e eu sempre falo assim pro tutor, não tira o remédio, não tira. Então a gente vai colocar uma coisa para auxiliar ele no tratamento, mas nunca para substituir. E dá para usar de forma preventiva? Vamos lá, sei lá, vamos pensar num animal que é um idoso ou ele está começando a ganhar peso, né? Ou algum outro caso que você pensa. Dá para usar o nutracêutico de forma preventiva? Sim, o nutracêutico ele é ótimo para prevenção, até tanto para velhinhos que conforme vai envelhecendo, vai tendo mais radicais livres ali, o animal ele perde a capacidade antioxidante endógena. Então, você utilizar antioxidantes para esses pacientes ali, já quando começa a ficar idoso, né, passando do adulto para o idoso, você pode ajudar a prevenir algumas doenças, quanto para animais que você já sabe que tem alguma comorbidade, genética, por exemplo. Ah, é um labrador que você sabe que ele pode ter ali uma displasia coxofemoral. Então você já pode usar alguns nutracêuticos de forma preventiva, e isso é ótimo, porque às vezes você não consegue prevenir de ter a doença, mas você retarda a progressão da doença ou o aparecimento da doença. Eu acho que essa é a função da nutrição, né? De forma geral, claro, nutrir o paciente, fornecer todos os nutrientes que precisam, mas quando a gente pensa em coadjuvante, né? O nutracêutico, as dietas, elas estão ali para evitar a propagação, né? Fugiu a palavra, mas para a disseminação da doença, né? Pra retardar que a doença Aham. Retardar a progressão. isso, retardar a progressão da doença. Então, acho que é nesse sentido mesmo que a gente tá ali com os nutrientes. Ele nunca vai substituir um remédio. Nunca vai substituir o tratamento, né, oficial. Ali, se o animal precisa de um antibiótico, ele precisa de um antibiótico. Não vai ser uma dieta que vai resolver. Não vai ser, vamos fornecer mais antioxidante. Não, não é assim que vai funcionar. Ele realmente precisa do tratamento dele, mas a dieta ela pode auxiliar nela, é algo coadjuvante, né? E onde que a gente encontra essas informações, né? Os tutores eles podem saber se esse produto realmente é confiável, se tem um respaldo científico ou se só tá ali na embalagem porque ele é bonito, se ele tem alguma comprovação. Como que a gente faz essa diferenciação? O mais correto seria buscar em artigos científicos de fato. Então, ver se tem publicações sérias sobre aquele determinado nutracêutico. Mas eu sei que pensando em um público que não tem muito conhecimento de onde procurar esses artigos científicos, acaba sendo um pouco mais complicado. Mas existem alguns sites que são mais de confiança. Então, um site como o da Sociedade Brasileira de Nutrição, o próprio site da empresa pode direcionar para o artigo científico. Se é uma empresa que faz pesquisa com aquilo, geralmente o site da empresa vai mostrar quais artigos eles utilizaram. Algumas revistas como a Cães e Gatos Vet Food também traz informações mais confiáveis. Então,
buscar de referências mais sérias e que tenham informações mais robustas mesmo. Não somente porque viu num Reels do Instagram ou no TikTok. E eu complemento ainda que acho que é legal da gente pensar, né, Mo, na questão dos técnicos que vão visitar as clínicas para a gente explorar mesmo, né? Ele trabalha com a empresa, ele tem o conhecimento do produto, então sugar o máximo de informações que a gente tem sobre aquele produto. Então, pedir para que ele apresente os Pedir os artigos, pedir as fontes. as fontes, informações técnicas, realmente o quanto tem naquele produto. Eu julgo que isso é muito importante, porque ele é nosso cartão de visita, né, ali sobre a empresa, então é ele que tem que dizer para a gente realmente o que que tem, qual é a comprovação científica, o quanto daquilo faz efeito, o quanto aquilo é benéfico. Então eu acho que a gente consegue sugar essas informações, né? Uhum. E sempre com um olhar crítico também, de avaliar a informação que a pessoa traz. Com certeza. E, né, aproveitando esse seu gancho no doutorado, na área acadêmica, o que você pode dizer para a gente de como estão as pesquisas sobre nutracêuticos? A gente tem visto bastante, está crescendo, não está? É mais a nutrição básica? O que você tem observado? Tem crescido muito desde a pandemia. Eu acho que as pessoas, de modo geral, mudaram muito a visão para como ter mais qualidade de vida, mais longevidade desde a pandemia e acabaram passando isso para os animais também. Então, o tema nutracêuticos tem crescido muito, tem muitos estudos sendo feitos. Um dos que eu acho que os estudos prévios têm mostrado resultados promissores são não só os pré e os probióticos, mas os pós-bióticos também. Então, tem tido resultados fantásticos mas ainda está no comecinho do estudo. Então, provavelmente daqui a alguns anos a gente vai ter resultados bem legais para colocar em prática mesmo na rotina clínica. Mas nutracêuticos, de modo geral, tem estudos sendo feitos a todo momento. Lá na USP tem um setor que é específico da parte de sistema nervoso entérico. É humano, mas fazem ensaios com animais também. O uso de butirato demonstrou ter efeitos muito positivos, eles ganharam até prêmios com isso. E é bem interessante mesmo, até na prevenção de Alzheimer. E acho que é algo promissor, assim, que tende a crescer bastante. Que legal, eu não conhecia esse estudo, não sabia, mas você falou sobre prebiótico, probiótico, eu fiquei raciocinando aqui. Eu acho que a gente tem falado muito sobre prebiótico, probiótico, modulação da microbiota, e eu acho que esse é um assunto, assim, que a gente ainda tem muita coisa para descobrir. A gente está engatinhando ainda, eu acho que a gente não sabe quase nada sobre modulação da microbiota ainda. Mas recentemente, né, eu participei de um evento no qual a gente tem falado, né, tem se falado bastante sobre cada vez mais diarreias, né, alterações gastrointestinais, e que muito se utilizava o antibiótico, e hoje a gente está diminuindo cada vez mais, é até uma segurança, né, não só para os animais quanto para os seres humanos, né, essa diminuição do uso de antibióticos e essa modulação da microbiota. Eu acho que a gente ainda não sabe fazer isso direito, a gente ainda está aprendendo, mas a gente tem explorado e feito cada vez mais. Então, esse uso que você comentou, beta-glucano, sim, para imunidade, mas pensar nessas bactérias, né? Pensar nessas bactérias, eu acho que é uma chave tão grande que a gente vai mudar, a gente vai virar quando a gente aprender isso realmente, porque a microbiota ela está relacionada com tudo, né? Então, Tudo, todos os sistemas e várias doenças, né? muitas doenças, muitas alterações, principalmente pensando a longo prazo. A gente está nesse meio acadêmico, a gente lê vários artigos, e hoje em dia já tem até artigos que relacionam a alteração da microbiota que levam a
quadros de depressão, Alzheimer, alergias, a doenças como obesidade, né? Eu até estava comentando esses dias sobre numa palestra que eles pegaram as bactérias de uma pessoa que era ratos, que era obeso e fizeram um transplante fecal para ratos que eram germ-free, magros, não alteraram a dieta e esses animais desenvolveram obesidade. Então, eu acho que tem tanta coisa ainda para a gente aprender Sim. e Uhum. isso está dentro dos nutracêuticos, né? Então, assim, entender prebiótico, entender probiótico, simbiótico, pós-biótico, todos os óticos da vida, muita coisa para a gente ainda aprender e saber usar, e quantidade e dose. E não só isso, onde isso vai refletir, né? Que não fica restrito só ali no intestino, se reflete no corpo do animal como um todo. Com certeza. E que benefícios ele vai trazer, né? Então, não é só, ai, mudou a bactéria X pela bactéria Y e aumentou o filo Z. Não, não é isso que importa. Aumentou o ácido butírico, né? Melhorou a qualidade fecal, melhorou o status imune. É isso que a gente quer ver, né? É isso que a gente quer atingir de objetivo e promoção a longo prazo, né? Eu acho que nossa, se a gente para pensar, é tanta coisa, tantos conceitos, né? Tanta coisa que a gente ainda quer aprender que fica até difícil da gente a todas as peças, né? Não, é um mundo à parte. Essa parte de microbioma é um mundo à parte. E na medicina humana ainda já tem muitos, muitos, muitos estudos, mas ainda está no comecinho, principalmente quando a gente pensa em pós-bióticos e tal. E na veterinária, então, estamos mais no comecinho ainda. Mas tem campo para tudo, desde parte de os eixos, né? Eixo intestino-pele. É, eu acho que é um campo muito promissor mesmo. Com certeza. Assim, para mim é até difícil escolher um, e aí eu jogo essa bola para você. Se você tivesse que escolher um hoje, claro que acho que depende da enfermidade, depende de como o animal se apresenta, mas se você pudesse dizer, nossa, hoje eu escolho o meu queridinho, o que eu mais uso, qual que é o nutracêutico que você considera melhor, assim? Ai, não tem como. EPA e DH. É, O- é, acho que o ômega 3 é um dos meus queridinhos, assim, porque eu gosto muito de pré e probiótico, muito de Saccharomyces, do próprio beta-glucano, mas eu acho que por ter mais informações robustas mesmo, e muita, muita evidência, o EPDH tem meu coração todinho. eu acho que era justamente isso que eu ia comentar. Eu acho que é porque é o que a gente mais conhece, né? É o que a gente mais tem Exato. resultado, mais Uhum. efetividade. Tem mais segurança para prescrever, porque a gente sabe quais são os efeitos colaterais, sabe dose, sabe para que é indicado. Então, esse é o meu queridinho. Os, o restante, assim, eu acho muito promissor, eu acho muito incrível. Eu gosto muito de estudar, de entender qual que é o mecanismo. Mas tem muitos que a gente não sabe nem como que ele traz aquele efeito benéfico. Por exemplo, o Caricas papaya, que é derivado da folha do mamão papaya. Eu acho incrível, assim, fantástico o efeito que tem de tratamento de trombocitopenia, mas o mecanismo exato de ação ainda não foi esclarecido. Como que ela faz com que aumente, com que melhore as plaquetas? Então, tem muitos nutracêuticos muito, muito legais, muito interessantes, mas que ainda tá num campo meio que você tem que tomar cuidado onde está pisando. Sim. E, para mim, eu acho que a maior preocupação, por mais que tenha estudo, e a longo prazo, Sim. Uhum. né? Porque às vezes as empresas até têm, né, iniciativa e fazem estudos e tudo, mas fazem ele 30 dias, 60 dias, 80 Exato. dias. Mas e isso Uhum. em 2 anos, em 5 anos, né? Pensando no que a gente falou que pode ser usado como prevenção, mas como é que vai ser isso, né? Principalmente nesses que estão surgindo agora. Acabaram de surgir, então tem aqueles estudos bem curtinhos, não tem nada muito a longo prazo, porque acabaram de descobrir aquele nutracêutico que é bom.
Então tem esse risco mesmo. É algo bem que a gente tem que tomar cuidado, né? E aproveitando, como que você pode indicar para o tutor ou para que ele aprenda, né, a não cair em contos, em soluções milagrosas, né? Porque às vezes o veterinário vai mandar para ele uma prescrição e tudo, mas a gente ainda sabe que tem muitas coisas ainda que são duvidosas. Como que ele pode saber um pouco mais, assim? Para o tutor, buscar. Nossa, essa é difícil. Porque para o tutor buscar de onde que vem aquela informação, de onde que é aquela empresa, se a empresa é confiável, como que a empresa fez para desenvolver aquele produto e entender quem é a pessoa que está prescrevendo. Eu acho que tem que ter confiança na pessoa que está tratando o animal. Mas ter muito critério da área de atuação daquela pessoa, de onde que veio aquela informação. E eu vou aproveitar e puxar a sardinha para o nosso lado, né? Vamos atrás de nutrólogos, uma pessoa que tenha uma especialização em nutrição clínica, que conheça, né, sobre a área, que tenha estudado realmente, né? A gente não vai aprender nutrição num curso de fim de semana. Não. Não, São anos definitivamente. e anos estudando, se aprofundando, conhecendo cada vez mais. A gente falou lá no começo da nossa conversa que era cada vez a gente tem que se atualizar porque chega um ingrediente novo, chega uma informação nova, chega um mito diferente. Então, se a gente que já está nessa área há bastante tempo está sempre se atualizando, a gente não pode deixar isso de lado, né? Então, para o tutor, vamos atrás de pessoas que realmente estudaram sobre aquilo, né? Que realmente se aprofundaram, que estão com o conhecimento, que estão se atualizando, porque é a única forma hoje em dia, né, da gente ter as informações certas e coerentes, né? Porque na internet a gente encontra de tudo, de tudo. Se a gente for procurar pelas IAs aí, pelo ChatGPT, vai ter a resposta, mas nem sempre é a correta, né? E a gente Exato. aprender a filtrar essas, é, essas respostas, né? Essas informações, né? Então, acho que essa é o ponto-chave. Sim, com certeza. Com certeza. Eu acho que, da mesma forma que na medicina humana, quando a gente precisa passar no médico, a gente vai no especialista, eu quero um tratamento para tal coisa, vou no especialista naquilo. Na veterinária também, o mais correto é você buscar um especialista, né? Alguém que realmente estudou aquele assunto e vai poder direcionar o melhor, de modo geral, da alimentação, os suplementos, essenciais e os nutracêuticos também para animal. Com certeza. Mo, foi um prazer ter essa conversa com você. Eu adorei, eu acho que a gente conseguiu, né, abrir a mente do tutor, do médico veterinário. Então, nunca se esqueçam de procurar informações, abrir o leque, então ter um ponto crítico, né, ter o seu sensor crítico em cima das informações, dos artigos, estudar mesmo, não é porque é moda, né, que a gente tem Uhum. que escrever, ir atrás de doses de informações que são confiáveis, né, não adianta, isso a gente ainda não tem guias que nos direcionem para quantidades de nutracêuticos, para esse conhecimento todo, mas existe informação na literatura. E quando não tem, não quer dizer que é bom, né? É Exato. como você mesmo disse. Então, quando não tem, não quer dizer que é ótimo, maravilhoso, pode usar indiscriminadamente. Não. Sempre tomar esse cuidado. E é isso. Deixa a sua mensagem final, suas redes sociais, como é que a gente te encontra. Ai, muito obrigada pelo convite, eu amei participar. Meu Instagram é holistic com H e que é o E no final, .vet, @holistic.vet. Vai ser um prazer ter vocês por lá e muito, muito obrigada mesmo. Esté, foi um prazer. A gente que agradece, né, o podcast e mais esse episódio que a gente tem aberto a mente de muitas pessoas. E se caso você, ouvinte, tiver alguma dúvida, alguma sugestão,
por favor, deixe a sua mensagem nas nossas redes sociais que a gente entra em contato e responde todas as questões que vocês tiverem. Obrigado, pessoal, por estar mais uma vez com a gente e nos encontramos no próximo episódio.